Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo no nosso canal, analisando agora a imprensa paulista, falando sobre o Flamengo e reconhecendo que o Flamengo, mesmo estando em crise, chega em mais uma final de Copa do Brasil. Exatamente. E nós vamos analisar nesse momento porque o Flamengo pode entrar para a história. O Flamengo pode chegar ao pentacampeonato da Copa do Brasil, não diminuindo o adversário que vai enfrentar o Flamengo, que é o São Paulo, que jogou demais ontem na partida contra o Corinthians. Lembrando também que se o São Paulo faturar aí a Copa do Brasil, será o primeiro título do São Paulo, conquistando aí a Copa do Brasil. Vai ser um jogaço, porque o São Paulo está jogando muito bem nas mãos do técnico Dorival Júnior, que é o ex-técnico do Flamengo, e ele conhece muito bem o Flamengo. Já do outro lado, o Flamengo, que estava em crise, parece que ontem jogaram um balde de água fria nessa crise que estava, nesse bate-boca que tinha lá dentro do Flamengo, né? E, inclusive, até foram lá, abraçaram o Sampaoli na hora do gol, deram um tapinha na cabeça do careca Sampaoli. E agora, meus amigos, o Flamengo vai ter um mês para poder se preparar para essa decisão. Nós vamos analisar então a imprensa paulista. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo. Aqui é notícia do Flamengo 24 horas para vocês, tá bom? Créditos desse vídeo, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então aqui analisar a imprensa paulista falando do Flamengo. Porque toda essa turbulência que levou o Sampaoli ao desabafo não foi boa para ninguém, né? Eugênio Leal. Eu não entendi nada do que o Sampaoli falou. Primeiro, quando ele disse que ninguém esperava que o Flamengo se classificasse. Nem a torcida, ele falou. Eu Como acho, assim? Eugênio, que está muito Quem é que ligado não esperava ao pré-jogo. Em relação ao comportamento do time, se o time o ambiente é ruim. sufocado pelo Grêmio, isso não aconteceu. Sufocado pelo Grêmio não foi. Mas aí já seria demais também, né? Quando ele dizer que ninguém esperava que o Flamengo passasse para a final, Nem a torcida. nem a torcida, nem eles. Eu não entendi o que ele fala sobre isso. Também não entendi quando ele fala que a violência é uma necessidade das pessoas na vida. Eu não sinto essa necessidade não, tá? Por mim pode passar longe de mim a violência. Agora, eu concordo quando ele diz que é um circo romano. O futebol tem todo mundo ali. É montado para isso, né? Os jogadores estão ali no campo buscando a vitória e em volta tem milhares de pessoas que estão vibrando com o que acontece no campo. Isso sim. Quando ganha, legal. Quando perde, é ruim. É isso que você fala, São Paulo? Não entendi os porquês. Não ficou claro. E justamente por ser um circo romano, é que quando você é um dos administradores desse circo, tem que ter o cuidado de não jogar ninguém aos leões. Boa. Foi só o que o Flamengo fez nos últimos tempos. Não foi ninguém plantar soco na cara de ninguém ali, não. A gente só está aqui relatando o que acontece. Quando não acontece, a gente não relata. Que diabos. É difícil, talvez cada pessoa tenha uma interpretação diferente do que ele disse, né? Que ele tentou ali comunicar ou dizer. Eu acho que ele está falando em relação a se ganha tá tudo lindo, se perde tá tudo errado. Mas é Quando isso. ele falou isso, claro. se ganha é lindo, o técnico é ótimo. Ele quis dizer o que se eu perde, entendi, né? Não tem um meio termo. Ninguém Vai serve. todo mundo Você querer mexe com mais. emoção. E aí? As pessoas estão ligadas ao esporte, elas têm os problemas das suas vidas e tal, e elas não estão ali interessadas em saber explicações, elas querem que o time delas ganhe. Naquele momento do jogo. Claro, depois ela vai parar, pensar, raciocinar, entender o que está acontecendo e tal, baixar um pouco a fervura. Mas na hora do jogo, o torcedor é apaixonado, ele quer que o time dele vença. Não tem meio termo na hora da emoção. Depois, sim, passou, aí no dia seguinte vai sentar, ouvir, conversar, rever, analisar. Aí ele vai ponderar o que aconteceu no jogo. Isso é um comportamento normal do futebol. Jogo, na sua visão? Olha, aconteceu no jogo um Flamengo que mudou um pouco a sua maneira de jogar ontem. Não só na formatação do desenho dos jogadores em campo. Ontem o Flamengo jogou no mesmo losango que jogava no passado com o Dorival Júnior. Só trocando as peças, né? Não tem mais o João Gomes, então jogou o Gerson por ali. Não tem mais, ou tem, mas fez a opção pelo Bruno Henrique ao invés do Pedro, porque o Bruno Henrique jogou por dentro. Era uma dupla por dentro. O Arrascaeta por trás, Bruno Henrique e Gabigol centralizados. Não era o Bruno Henrique aberto. Teria sido a primeira vez com o Sampaoli, eu estou puxando pela memória aqui. O Sampaoli, naquele jogo, o primeiro jogo com o Olímpia, no segundo tempo, ele puxa o Bruno Henrique para dentro.
Ele mesmo fala sobre isso. Não, tive que trazer o Bruno Henrique mais para dentro, porque estava faltando presença diária para o Flamengo. E o Bruno Henrique faz o gol de cabeça. Ontem ele já começa. O Bruno Henrique mais centralizado, junto com o Gabigol. Agora, um Flamengo que costumeiramente é um time que ocupa o campo de ataque. Ele constrói as suas jogadas e as estatísticas mostram isso. É um dos times com o maior número de passes trocados no campo de ataque. Ele empurra o adversário para sua defesa e ali vai construindo as situações de gol. Ontem, as situações do Flamengo de perigo foram situações em que ele saiu de uma marcação alta do Grêmio e acelerou. O Grêmio subia a marcação, como fez no primeiro tempo lá no jogo de Porto Alegre, e gerava algumas dificuldades para o Flamengo. Só que era o seguinte, o Grêmio, se o Flamengo passasse da primeira linha de marcação, daqueles primeiros jogadores mais à frente, o Flamengo encontrava na faixa do meio-campo um espaço para evoluir com velocidade. E aí gerou, assim, as suas principais situações de gol. Quando o Flamengo não conseguia passar por essa marcação e perdia a bola, aí era o Grêmio que gerava as suas situações de gol. Então, gerou um número considerável, né? O Grêmio, o Flamengo correu riscos ontem. Situações, assim, para mim, mais claras de gol do Grêmio, eu anotei 5. Houve outras. Então. Houve bastante, outras, né? Mas eu anotei situações claras de gol, o Flamengo em nenhum momento correr risco de ser eliminado. Não. O Flamengo menos do que o Grêmio, né? Claro que não, principalmente pela vantagem que tinha. Ganhou o primeiro jogo 2-0, não teve risco. O Flamengo teve a sua chance, só para pontuar. Na minha escala de chances mais... Aliás, a gente vai ver daqui a pouco. Foram 2 jogadas que o Flamengo conseguiu, de fato, levar real perigo ao gol do Grêmio. Uma delas foi a cabeçada do Bruno Henrique. Diga lá. Essa disputa ficou, entre aspas, indefinida pelos problemas do Flamengo nas últimas semanas. Muito mais ligado a isso do que uma produção do Grêmio suficiente para ganhar por 2 gols, pelo menos no Maracanã. É claro que o Grêmio jogou muito melhor ontem do que jogou em Porto Alegre. Em Porto Alegre não conseguiu jogar, ou jogou um começo um pouco mais animador, depois o time sucumbiu. E o Flamengo dominou amplamente, né? Foi talvez, e eu concordo com o Renato citou isso, foi o grande jogo do Flamengo na temporada até agora, o jogo de ida na Arena do Grêmio. Agora, essa situação do confronto ter ficado indefinido, alguma dúvida, isso se deu muito mais a esses problemas do Flamengo, muito mais. A gente dificilmente olhava para o Grêmio hoje, imaginava o seguinte, o Grêmio vai chegar ao Maracanã, Flamengo bem, ou Flamengo em baixa como ficou, em crise, eliminado da Libertadores, vai fazer 3 gols. Era muito complicado. Mas tinha muito gremista acreditando, hein? Sim. Depois da confusão que eu acho que muitos rubro-negros também, mas muito ligado, Abel, a esses problemas do Flamengo. Muito mais a problemas do Flamengo do que a grande mérito do Grêmio em ganhar o jogo. Mas quando ele diz que a torcida não acreditava que o Flamengo fosse passar, eu não sei exatamente qual foi o público, mas com certeza mais de 50 mil pessoas no Maracanã ontem. Acho Aquelas que mais pessoas... de 60, eu acho. Mais de 60. Aqui. 60 mil pessoas foram ao Maracanã para ver o Flamengo tomar uma remontada do Grêmio? Mas não acreditavam que o Flamengo fosse passar? 60 mil masoquistas. Mas eu acho que é uma autodefesa do próprio trabalho também. De valorizar a classificação. Mas uma autodefesa equivocada, né? O caminho para chegar à autodefesa aí... Porque, bem ou mal, o jogo também virou para o Jorge Sampaoli ontem um jogo de outro tamanho. Porque uma coisa era 3 semanas depois daquele 2-0 que o Flamengo foi muito elogiado merecidamente, que dominou o Grêmio merecidamente. Outra coisa é o time caindo da Libertadores como caiu, muito longe de disputar título brasileiro como está hoje, e com esses problemas todos que aconteceram em 2 semanas. Em 3 semanas a situação do Flamengo foi mudando muito para pior. Então acho que para o Sampaoli também ontem a classificação para a final é um grande alívio. E aí, essa história do alívio vira uma autodefesa do que, olha, talvez esses problemas, muita gente duvidou, a gente está na final da Copa do Brasil de novo. Não teve sufoco, né? Não teve sufoco. Talvez mais trocação de momentos do jogo em que um ou outro poderia ter feito o gol. Apesar do alto número de chances do Grêmio, o Grêmio realmente teve chances, mas não foi aquela coisa constante, aquele sufoco, um Flamengo engarrafado. Em nenhum momento. O jogo, né, prof? Dificilmente você imaginava assim, o Flamengo pode ser eliminado. Passou em algum momento essa sensação, mesmo com o Grêmio criando chances? Não, embora no jogo do Paraguai eu também não tinha essa sensação até o Olímpia fazer o 2-1. Virar o jogo. Mas é isso, o flamenguista estava muito machucado. Uma hora do jogo, parecia que a qualquer momento ia sair 1-0 do Grêmio. O Grêmio começou a criar uma chance. No primeiro tempo. O Flamengo tempo. também ter tido as suas chances. Teve uma cabeçada do Bruno Henrique, uma defesa espetacular do Gabriel. Enfim, para completar aquilo que a gente ficou em dúvida, para informar direito, 65.310. Pronto, então tá aí. Mais de Então, 65 eu acho que 65 mil pessoas. Tem ali um percentual pequeno de torcedores do Grêmio, tá? Vamos colocar 60 mil. Torcedores do Flamengo foram ao Maracanã
sem acreditar que o Flamengo ia se classificar? Ele se comunicou errado ali, quis dizer alguma outra coisa que a gente não entendeu. Acho que sim. Ou ele quis dizer, todo mundo desacreditou, de certa forma, na classificação mundo, por causa da confusão. A percepção geral era de que o Flamengo se enfraqueceu pelo desempenho dele em campo. O Flamengo não vem jogando bem. E ontem não fez uma grande partida, fez uma partida inteligente, diante da vantagem que ele tinha adquirido no jogo de ida. Mas, principalmente, havia um ambiente pesado no Flamengo pelo que acontece dentro do próprio Flamengo. Pela eliminação na Libertadores. Também. Jogou também. Péssimo jogo em Assunção. Mas o que as notícias de dentro do vestiário do Flamengo e o desempenho do time em campo não sendo aquele que se espera, gerava uma expectativa negativa. Mas que o Flamengo fosse ser eliminado, tomando de 3 gols de diferença do Grêmio no Maracanã, eu acho que nem com isso tudo as pessoas tinham essa certeza, não. Até porque sabiam que seria um jogo que o Grêmio buscaria, mas que seria muito difícil para o Grêmio fazer os 3 gols de diferença. A gente viu a comemoração ali, se puder colocar de novo, por favor, nossa produção, quando foram todos abraçar o Sampaoli, brincaram, alguns deram tapinha na cabeça. Eu vi um monte de gente ontem, repercussão nas redes sociais. Fizeram isso para fazer para fingir que tá tudo bem. Então tem que contratar todo mundo e colocar para trabalhar em Hollywood. Mas que foi para meio... fazer novela, são atores assim. Isso foi fake, eu não acredito. Foi meio forçado. Você acha que foi forçado? Foi. Vem aqui para eu dar um tapa na sua cabeça. E o Fabrício Bruno chamam. Olha lá, os dois. O Gabigol empurra ele pro meio da roda. Aqui onde está a câmera. Agora, ao mesmo tempo, dá um monte de tapa, pescotapa. Acho que teve gente que aproveitou aí o momento. Você acham que isso aí é fingimento? Não. Que os caras não gostam do Sampaoli e foram lá só para fazer Não é fingimento, mas que fizeram pra gente ver, fizeram. Fato. Jogando pra questão galera. Da câmera, jogou pra galera, aproveitou. Tem a alegria do gol. Claro. Talvez seja até um momento para aproveitar e quebrar esse gelo do Sampaoli, né? Essa coisa que ele tem o lado pessoal, não é comigo, eu sou o técnico de campo. Meio distante. Chamaram né? o cara lá. Se tivessem pé da vida e louco para derrubar o treinador, não gostam do trabalho dele, teriam feito isso, você acha? Eu não acho que estejam loucos para derrubar o treinador. Porque eu ouvi isso, não estou dizendo que isso é informação, mas um monte de gente, jogou daquele jeito, pessoas comentando. Jogou daquele jeito contra o Olímpia porque estão a fim de derrubar o Sampaoli. Eu mesmo não acredito nisso. Falo, eles vão derrubar o técnico sendo eliminado da Libertadores? Está derrubando o time. Mais do que essa imagem produzida, não sei se foi fake, mas que foi produzida, é claro. Produzida por eles ali no momento... Não sei como, porquê, mas foi produzida. Não foi espontânea. Eu acho mais espontâneo e valorizo mais o momento da substituição do Gabigol, em que algumas pessoas ameaçam chamar o Sampaoli de burro e o próprio Gabigol dá uma baixada na fervura da galera, aplaudindo a própria substituição, publicamente abraçando o companheiro que vai entrar, trazendo a torcida para o lado do técnico e do time. Eu valorizo muito mais uma atitude daquela do que essa aí. Qual a sua visão sobre essa comemoração? Eu primeiro considero absolutamente normal em um grupo de 30, 35, 40 pessoas. Cada um tem uma visão, cada um tem uma opinião diferente. A gente costuma brincar que o treinador no futebol ele tem 11 amigos e 16 inimigos. Quem não joga não gosta do treinador. Não vai ficar feliz de estar na reserva. É um grupo de jogadores muito vencedores, de muita qualidade técnica. Agora, a gente reduzir sempre derrotas do Flamengo, tropeços do Flamengo, os jogadores não querem saber de nada, não gostam do treinador, vai ficar um treinador a cada semana passando pelo Flamengo. Né? Então, assim, tem responsabilidade do técnico, muitos jogos fracos que o Flamengo realizou, tem uma grande responsabilidade do departamento de futebol do Flamengo, pela maneira que conduz o futebol, e dos jogadores também. Né? Então, assim, eu não acho que a comemoração mostrou que o grupo está fechado com o Sampaoli. Mas se fosse uma comemoração, cada um corresse para um lado, também não ia falar que ninguém gosta do Sampaoli. Eu acho que a gente... Estou com o professor. A comemoração parece que é para dar algum recado para a galera. Que, olha, publicamente todo mundo abraçou, todo mundo brincou com o treinador. Agora, isso quer dizer que todo mundo gosta do treinador? Não. Mas eu acho normal que muitos não gostem. O grupo de atletas é assim. Poucos vão gostar, os que jogam geralmente gostam. Os que não jogam vão ficar de bico. É que no caso do Sampaoli, às vezes até titular não gosta, né? Não, e ele tem uma maneira, né, prof, que é um jeito dele. O Vidal saiu do Flamengo falando um monte. Foi jogador dele na seleção chilena. Mas aí que tá, Abel. E foi um jogador que ele deu chance no Flamengo, não conseguiu jogar. Aí o quanto é culpa dele, o quanto é culpa de quem joga, não consegue jogar. Ele deu chance pro Marinho, logo que chegou.
Quantos que ele deu a camisa? Milagre também não faz o treinador, não faz, né? né? Dá a chance, o cara não joga nada. Joga, vai ficar jogando, É um monte de opção que tem. Sabe a história do cara que rezava para ganhar na loteria? Via na igreja e falava, Deus, faz eu ganhar na loteria, faz eu ganhar na loteria. Um dia veio uma voz e falou assim, faça, meu filho, mas compra o bilhete. É isso. Olha, Adorei essa. histórias do professor Adorei. Celso, Se eu hein? soubesse disso, eu tinha comprado. É por isso que você não ganha na loteria. Exatamente. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí. O importante, pessoal, é que nesse momento o Flamengo, a torcida do Flamengo precisa comemorar. O Flamengo chegou em mais uma final. Agora, o Flamengo tem esse um mês até as finais da Copa do Brasil para se preparar. Para se preparar. E é aí que o torcedor tem que se colocar no papel de torcedor e nesse momento começar a apoiar o time. Apoiar. Para que essa má fase termine e que termine naquele momento que acabou a briga entre o Varela e o Gerson. Acabou, ponto final. E torcer agora para tudo dar certo. Infelizmente tem torcedor que torce contra, cara. Contra o Flamengo. Torcedor do Flamengo torce contra o Flamengo. Não pode isso. Tem que torcer pro Flamengo vencer. Nós apoiamos, como ontem. Onde a festa do Maracanã tava linda demais. A torcida apoiou até o fim. Depois criticou, fez as suas críticas lá à diretoria do Flamengo. Entendeu? Mas tem que apoiar. Na hora do jogo tem que apoiar, tem que empurrar, tem que ir pra cima. E agora é torcer para que tudo isso acabe e o Flamengo conquiste pelo menos o primeiro título, né, da temporada 2023. Nação, grande abraço, obrigado por você estar aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.